Sejam muito bem-vindos ao terceiro vídeo da série 15 passos para iniciar no mercado imobiliário. Você está no terceiro vídeo dessa série, então você está entrando na metade. A gente tem mais 2 vídeos pela frente, então acompanha essa série, vai olhando cada detalhezinho, a gente foi esmiuçando cada ponto importante, porque realmente, se colocar todas essas dicas em prática, vai fazer total diferença para você. Se você está começando, aqui tem muita coisa que tem que anotar, tem que colocar em prática. Para quem está realmente há mais tempo, tem uma experiência maior, vale a pena dar uma olhada. O que tu ainda consegue melhorar, o que tu consegue desenvolver, o que tu achar que não faz sentido para ti, já descarta, mas vai olhando. Por quê? Porque com certeza alguma coisa tu vê, poxa, isso aqui eu posso voltar a fazer, isso aqui eu posso cuidar. Então essa série realmente ela veio com o intuito de agregar mais informação para vocês. Não esquece de curtir, compartilhar, já colocar o sininho para tu ser lembrado dos vídeos e ao mesmo tempo acompanhar todos os nossos conteúdos. Vamos lá. Primeiro ponto, invista no cliente. E essa parte de investir no cliente, o que é investir no cliente? Vamos lá, vamos começar por aqui. Um bom atendimento pode ser o diferencial para fidelizar clientes, manter o cliente informado em cada etapa do processo de compra, venda ou aluguel. O que é legal disso aqui? Porque muitas vezes a gente pensa em investir no cliente somente depois que ele compra. Como assim somente depois que ele compra? É super comum, às vezes um presente, alguma coisa bacana para o cliente depois. Só que antes. E o processo de quando ele chegar, tu tá com o espaço arrumado, tu vai cuidar o cheirinho da imobiliária, para ter um cheirinho característico, cuidar uma música para ele se sentir num ambiente leve. São pequenos detalhes. Ah, mas a minha imobiliária onde eu estou trabalhando não cuida isso. Tá, mas isso tu pode cuidar. Quem sabe tu pode botar uma música ambiente na sala de reunião onde tu vai atender. Tu bota no celular, bota baixinho. Tu tem um perfume, alguma coisa que tu pode colocar na sala, dar uma borrifada uma vez que seja antes dele entrar, para ele entrar e já ter essa experiência. Pode fazer isso, inclusive, no imóvel. Pode ir antes, colocar um cheirinho no imóvel antes da tua visita. Então tem várias coisas que tu pode fazer para já investir nele. Também pode dar um presente, dar alguma coisa pré-venda, que é alguma coisa que mostrar assim, ó, lembrei de você. E eu prefiro comida, porque digamos que tu vai dar uma cuia. Aqui no sul é super comum, ou tu montou uma caneta especial. A real é que o cliente sabe que tu fez milhares de canetas ou milhares de cuias e guardou toda vez que tu vai fazer um atendimento com um cliente talvez melhor, num poder aquisitivo melhor, tu vai lá e dá o presente. Não tem o mesmo peso de às vezes tu ir lá e comprar uma coisa pronta na hora, porque ele sabe que tu lembrou dele, tu foi lá e comprou para ele. Isso faz diferença. O cliente se sente mais cuidado. Então isso são detalhes e uma dica muito importante. Outra coisa é realmente seja sempre disponível e confiável. A confiança é a base de qualquer relação de sucesso no setor imobiliário. Então aqui a gente falou sobre manter ele informado também. Isso aqui, investir, eu falei sobre investir no bom atendimento e investir no cliente. A questão do bom atendimento, ele vem realmente esses processos. Às vezes o cliente, para ele é maravilhoso esse processo de evolução. Claro que tem gente que tem pressa e tudo, e justamente o cara que tem pressa é tu explicar, olha, a gente vai agora para esse processo, ele dura em torno de tanto tempo, que é um processo de financiamento. Ele vai começar por aqui, depois ele vai para uma assinatura na Caixa, por exemplo, no banco, depois tem a liberação do dinheiro, depois a gente consegue já te entregar a chave para te se mudar, e aqui tu monta um cronograma para ele. Vai passando todo esse cronograma, assim como se ele conquistou o imóvel, ele comprou um na planta, tu pode pelo menos a cada 6 meses, 1 ano, tu ir informando para ele, ó, tá de tal modo. Às vezes as construtoras já fazem um material para informar o desenvolvimento da obra. Tu pode simplesmente pegar esse material e mandar para os teus clientes, contando, olha, quero compartilhar contigo a evolução. Às vezes ele até já recebeu no e-mail dele, só que é legal o teu trabalho de ir lá, mandar no WhatsApp dele, mandar um informativo. Por quê? Porque ele vai ver que tu também está cuidando, está agregando no serviço, então isso é um diferencial ainda mais. E essa parte de ser disponível e confiável, inclusive tem um outro vídeo que eu falo sobre isso, sobre a questão de tu, por exemplo, atender um cliente no domingo. É óbvio que um corretor, por ser autônomo, tu tem a liberdade de decidir não responder. Mas o fato é que quando tu decide não responder, tu decide abrir concorrência. Na hora. Por quê? Porque se ele lembrou de ti, foi lá e te chamou, ele clicou no teu anúncio, ele clicou porque ele quer saber. Se ele tá curioso, primeiro que vai aparecer um monte de anúncio para ele semelhante, porque quando tu clica num anúncio, a rede social já entende que tu gosta daquilo, ou seja, vai começar a mandar anúncio para ele, muitos anúncios parecidos.
Consequentemente, se tu não respondeu, às vezes ele clica em outro e ele vai falar com um colega. Se tu pode te dar o luxo de fazer isso, ok. Se tu não pode, tu não quer perder o cliente, cara, responde. Vai chegar uma etapa da tua vida que talvez tu vai optar por realmente, nesse dia ali, sei lá, sábado, depois do meio-dia eu já tô offline. Daí tu realmente não responde, é uma opção tua, mas daí talvez tu já tá em outro padrão de vida e nesse período eu trabalho horário comercial, deixa ali uma mensagenzinha, estamos offline, como muitas empresas fazem, e não tem problema nenhum nisso, porque a gente também tem que viver. Mas numa construção, quando tu tá começando, é legal tu medir, digamos assim, se tu vai responder ou não, e tá sempre cuidando dessas questões. Mas essa parte da confiança, essa confiança tu vai construir também no dia a dia fazendo um bom trabalho. Aqui vem outro ponto que faz diferença no teu trabalho e no teu resultado, que é ser organizado e proativo. Como corretor de imóveis, você terá vários clientes, imóveis e negociações acontecendo ao mesmo tempo. Mantenha-se organizado e é fundamental para garantir que nada seja esquecido ou perdido. Aqui, gente, nesta parte, entra muito forte a necessidade de tu ter uma organização de tudo que o cliente fala, que entra muito o que eu falei em outro vídeo sobre tu anotar. Então, se tu perguntou alguma coisa para o cliente, tu tem que anotar. Tu realmente tem que ter isso anotado. E tem que estar anotado em algum lugar onde tu não vai perder. Por exemplo, anotei numa folha. O que tu vai fazer com essa folha? Tu vai colocar no teu CRM? Tem CRM na imobiliária que tu trabalha? Se não tem, tem que ter. Isso é fundamental que, inclusive, seja conversado internamente para vocês colocar. Porque o CRM é uma forma organizada de colocar ali a cada cliente todas as informações. Fui lá, falei com o cliente qualquer coisa, vai lá e anota. Por quê? Porque depois, se tu quiser olhar daqui a um ano, tu sabe o histórico, tu consegue ver tudo o que aconteceu com aquele cliente. É muito mais fácil de atender, é muito mais natural. Então, use ferramentas de gestão como planilha, CRM ou aplicativos de produtividade para acompanhar todas as negociações e interações com os clientes. Então, eu digo, gente, aqui eu botei aplicativos de produtividade e tal. O ideal, gente, é o CRM. Porque tem muitos sistemas, tem sistemas inclusive gratuitos, tem alguns que são pagos, que também são muito bons. É legal tu começar a utilizar esses sistemas, montar essa metodologia para que isso seja funcional, mas que tu tenha o histórico, que tu tenha realmente tudo bem organizado. Se tu tiver tudo bem organizado, tu vai ver que vai começar cada vez mais a evoluir tuas vendas, porque a maioria das vendas, ela vai sair da tua carteira. Surgiu uma novidade, tu descobre um cliente de última hora e vai comprar, isso vai acontecer, tenha certeza disso. Mas ao mesmo tempo, tenha certeza de que muitas e muitas vendas saem do nosso CRM. A partir do momento que ele sai do nosso CRM, a gente tem que ter essa organização de gestão, porque se a gente não cuida dessa organização de gestão, o resultado não é o mesmo. E vamos para outro ponto, que é documentação e processos legais. Isso aqui tu tem que saber, porque a partir do momento que tu sabe isso aqui, tu passa ainda mais embasamento. O corretor deve estar familiarizado com toda a documentação necessária para concluir uma transação imobiliária, como escritura, contratos de compra e venda, certidões negativas e financiamento. Se tu tiver esse domínio, tu consegue fazer todo o processo natural. Tá, mas eu trabalho numa imobiliária onde ele é dividido esse suporte. Como assim dividido o suporte? Eu sou responsável por fazer todo o processo de venda, depois eu mando um e-mail que alguém vai fazer o processo de encaminhar toda a parte de escritura, contrato de compra e venda, e eu vou lá e vou assinar com o cliente, certidões negativas. Se precisar de financiamento, já tem correspondente, mas para mandar para correspondente, o que precisa de documentação? Isso aí quem é que pede? Eu peço antes ou talvez tenha alguém do setor que pede? O fato é que tudo isso aqui tem que estar organizado. Se tiver organizado e está dividido por setores, não tem problema nenhum. Por quê? Porque a pessoa vai ser bem atendida em todos os setores, mas tem que estar bem dividido. E ao mesmo tempo, se tu não tem domínio sobre alguma das etapas e tem alguém que tem domínio, tu tem que ter a humildade para passar a bola e continuar o processo. Porque não adianta, às vezes, ficar segurando, enrolando o cliente. O legal é que tu treine antes ou que tu tenha bastante informação, tu aprenda antes, para depois isso ser natural. Porque na hora do cliente, poxa, ele quer agora. Ele está ansioso, ele quer realmente que isso seja o mais fluido possível, que seja natural. E para isso, se tem setores, divide certinho entre os setores. Se tu que faz tudo, é importante que tu domine todo o conteúdo. Dominando o conteúdo, tu consegue fazer todo o processo também. E aqui, entenda os detalhes legais envolvidos, como lei do inquilinato, os direitos do consumidor. Isso ajudará a evitar problemas e também orientar seus clientes com precisão. Por exemplo, a lei do inquilinato tem vários detalhes ali em relação à questão do aluguel, o que é importante, o que não é, o que é possível fazer, o que não é.
Porque quando tu tem essa noção, tu consegue inclusive defender os direitos de um ou de outro. De um ou de outro, eu digo por quê? Porque tem dois clientes envolvidos ali e muitas vezes atende os dois. Tu atende aquele cliente que é o que está alugando, que ele cedeu o imóvel dele para te colocar para alugar, e tu atende o novo cliente, que é o cara que está alugando aquele imóvel. E tu tem que saber o que está na lei para ver o que realmente pode ser exigido de um e o que pode ser exigido de outro. Porque se a gente tira da nossa cabeça é um problema, porque tem realmente uma lei para isso, para nos dar instrução, para nos dar suporte, então tá ali para agregar. Então tem que cuidar essas questões, tem que cuidar os detalhes, porque a partir do momento que cuida todos esses detalhes, tu vai ter realmente cada vez mais êxito, tu vai conseguir inclusive trazer embasamento, porque às vezes o cliente pede umas coisas que não tem como fazer. Daí tu vai dizer, olha, com base na lei do inquilinato, com base nisso, naquilo, não é possível por isso e aquilo. A gente tem que seguir um padrão que é isso. Então tu consegue ter mais embasamento, porque senão ele acha que é da tua cabeça. Ele acha que é tu que está criando isso e acaba complicando e ficando cada vez mais complexo o teu trabalho. Então se tu cuidar essas 3 dicas, já vai fazer bastante diferença já no teu trabalho, no teu resultado. Espero que tenha gostado, que realmente tenha feito sentido para você. Se você ainda não curtiu, seguiu ou ativou o sininho, lembra de fazer isso. E até o próximo vídeo da série. Tchau, tchau!